Alguém já ouviu falar num cara que chamava Saulo? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como que estão passando os dias? Aqui ó, estamos cheios de vontade de encontrar todo mundo, de se encontrar lá na igreja, de ter o nosso café da manhã, nosso busão, as nossas aulas. Mas ó, que continuemos aí orando para que Deus espante esse vírus no nosso país, da nossa cidade, fazendo a nossa parte, nos cuidando, protegendo a nós e a nossa família. Amém? Mas logo, logo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar. Que bom que a gente consegue, ó, por aqui, falar sobre Jesus, falar sobre o amor de Deus e sentir assim, ó, mais pertinho de vocês aí. Vamos começar uma história? Quem daqui lembra o que o tio Dani e a tia Simone andou contando pra vocês aí nas duas últimas histórias? Lembra que a família de Deus estava crescendo? Que Deus, né, que através da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, da ressurreição de Jesus, que Jesus ainda ficou um tempo aqui com seus discípulos ensinando, e só depois ele preparou, né, ele foi para o céu, mandou o Espírito Santo dele para que tivessem com a gente, nos consolando, né, nos deixando entender, né, a maravilhosa graça de Jesus e o plano de Jesus para nós. E a família de Deus de Jesus ia crescendo, né, multiplicando. Lembra que ele deixou uma tarefa para os discípulos ir pregar para todo mundo sobre o que aconteceu com Jesus, sobre que Jesus era verdade. Lembra disso? Depois que os discípulos já tinham se espalhado assim na terra, naqueles lugares que eles foram, cada um foi para um ponto, cada um foi pregar sobre Jesus para alguns povos. E daí tem uma pessoa muito curiosa que a Bíblia vai contar pra gente lá em Atos 9. Tem uma pessoa muito curiosa dela que eu vou falar hoje pra vocês. Alguém já ouviu falar num cara que chamava Saulo? Não é o Saulo da igreja, não é o Saulo da tia Deia, não. É outro Saulo. Esse Saulo, ele era uma pessoa muito maldosa. Ele não gostava dos cristãos, as pessoas que acreditavam em Cristo. Ele mandava matar, ele mandava prender as pessoas que adoravam e acreditavam em Cristo. Então ele sabia onde estavam essas pessoas, ele ia lá, pegava e tanto mulher como homem mandava para prisão. Então todos os cristãos da cidade tinham muito medo dele. Tinham pavor, não queriam nem ver, porque se ele encontrasse, ele mandava prender, porque ele não gostava de Cristo. E olha só, ele não tinha conhecido Jesus, mas ele não gostava do que Cristo tinha feito pelas histórias que ele havia já presenciado, né, alguém contando. Aconteceu que um belo dia, Saulo viajando por uma estrada, aconteceu um clarão bem grande. Sabe quando o sol brilha assim, a gente meio que faz assim, ó, porque a gente não consegue enxergar? Aconteceu um clarão desse. Saulo caiu no chão, não conseguia enxergar, mas ele ouviu uma voz: Saulo, 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 por que me persegues? E daí ele falava assim: mas quem é? Quem é que tá aí? Quem tá falando? Quem é o Senhor que tá falando? E daí o próprio Jesus se apresentou a ele: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E Saulo ficou muito sem acreditar, não estava conseguindo enxergar, não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando ele conseguiu levantar dali, sabe o que aconteceu? Ele não estava enxergando nada, zero, não estava enxergando. E aquela voz que falava Saulo, Saulo, também falou para ele: levanta-se, entra nessa cidade que alguém vai chegar até você e vai dizer o que você tem que fazer. Saulo, ainda sem entender muito bem, levantou e ainda precisou ser ajudado para entrar na cidade, porque ele ficou cego, ele não enxergava nada. E as pessoas tiveram que pegar na mão dele e ir levando ele para um lugar para dentro da cidade. Aconteceu que nesse mesmo tempo, Jesus, ele apareceu através de uma visão para uma pessoa que chamava Ananias. E essa pessoa era muito temente ao Senhor.
conhecia Cristo profundamente, amava Jesus Cristo. E Jesus falou através de uma visão: olha, Ananias, você vai lá falar com Saulo, você vai dizer do meu amor para ele e você vai confirmar o que está acontecendo com ele. Ananias falou: mas Senhor, Saulo é aquele que veio para cá para acabar com os cristãos, para mandar todo mundo para a prisão, ele é muito maldoso. E daí Jesus falou: não, agora ele vai ser meu. Ele vai pregar a palavra de Jesus, ele vai fazer o meu nome conhecido por muitos povos. Ananias obedeceu, porque ele era temente ao Senhor, e rapidamente ele foi até o encontro de Saulo. E Jesus deu certinho a localização de Saulo. Apareceu então Ananias para Saulo e disse assim: irmão Saulo, você é de Jesus agora, Jesus que apareceu para você. E orou com ele. E Saulo ficou muito feliz nesse momento. Quando Ananias estava orando com Saulo, que Saulo começou a ver de novo, e inclusive Saulo foi batizado ali mesmo, e ele pôde depois disso voltar à visão, recuperar a visão, ele comeu, ele bebeu, ele ficou mais forte, e ele foi até viver com os discípulos uns dias para ele aprender mais sobre Cristo, para ouvir, para testemunhar, e até para ouvir o testemunho, né, do que Jesus já tinha feito e tinha feito com ele ali. Jesus trocou o nome dele de Saulo para Paulo. Vocês já ouviram essa história? É o mesmo. Então Saulo virou Paulo, e Paulo, o significado de Paulo era o contrário de Saulo. Era pequenino, humilde. E olha que engraçado, o significado de Ananias também é um homem cheio de graça. E graça era justamente a pregação, o que Paulo ia contar para todas essas pessoas que ele encontrasse no mundo. Que não era que Jesus não precisa que você seja bom para ele gostar de você, que você seja especial para ele gostar de você, que você faça uma coisa maravilhosamente bem para ele gostar de você. Não. Jesus nos deu de graça a graça dele. A gente não tem que ser nada e a gente não tem que pagar nada, porque a graça do Senhor, a salvação do Senhor está sobre nós. Ele nos dá isso sem a gente merecer, né? E Saulo, que agora era Paulo, ia contar sobre isso para todas as pessoas que ele encontrasse. Vocês acreditam que as pessoas ficavam meio confusas quando viam ele? Porque não sabiam se ele estava lá para falar de Jesus ou para prender algum cristão. Então foi bem difícil o momento que ele saiu para contar sobre Jesus para as pessoas. E aos poucos as pessoas iam vendo que, nossa, é verdade. Ele não está aqui maltratando e fazendo mal para ninguém. Ele está ajudando, falando do amor de Jesus. E assim ele conseguiu atingir muitas pessoas. Ele fez grandes viagens para falar de Jesus para pessoas que moravam do outro lado do oceano. Ele naufragou 4 vezes. Ele passou muita coisa difícil. Ele foi para a prisão e mesmo dentro da prisão ele contava que Jesus não ia abandonar, que o amor de Deus não nos abandona em nenhuma situação que a gente está. O amor de Deus permanece para sempre em nós. E era isso que Paulo queria ensinar para as pessoas, que Jesus está conosco, nos ama verdadeiramente e cuida da gente todos os dias. E entendendo essa história de Paulo, que a Bíblia nos conta, é possível a gente perceber que a família de Deus não para de crescer. Que inclusive hoje, nós mesmos podemos contar sobre Jesus para as pessoas, para os nossos amigos, para os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos tios, avós. Bom, todo mundo que estiver perto da gente. E cada pessoa que entende o amor de Deus, que reconhece que é um pecador, que reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador, vai estar ali com Jesus para sempre. Jesus cuidando, abençoando, né, e sendo a melhor escolha de todos nós. Então, que a nossa família continue a crescer, nossa família na fé, da fé, né? Que ela consiga se expandir cada vez mais. E que quando Jesus voltar para nos buscar, que possamos estar com todos que nós gostamos, que o amor de Deus encontre muitos corações como encontrou o nosso, né? E que a gente consiga aí manter
aquela missão que Jesus deixou, né? Pra gente ir e continuar fazendo discípulos. O que isso quer dizer? Pra gente continuar contando sobre o amor, sobre a graça de Jesus, sobre o que Jesus fez por nós. Não é legal, gente? Então, bom fim de semana pra vocês. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana. Que o Senhor dê fé, esperança, para que você consiga viver dias melhores e também que você consiga falar do amor de Jesus, do que Jesus fez na sua vida, dentro do seu coração, para os seus amigos e para os seus familiares e para todo mundo que está aí em volta de você. Ó, um grande beijo, Deus te abençoe e a gente tá com muita saudade! Um beijo! Ba 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 ba